Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse canal está no seu ano 5, no seu 5º ano. E eu me lembro claramente o motivo da criação deste canal. Era um desespero que estava dando na época, porque a gente estava vendo, eu estava vendo isso claramente, especialmente aqui no YouTube, o crescimento, o recrudescimento de canais da extrema-direita, canais neoconservadores, os neocons, e eu estava percebendo que aquilo não ia ter um final bom. Aquilo não ia ser algo positivo para o país. Especialmente porque estes canais estavam surfando na onda do ódio, na onda do chamado antipetismo, que estava muito forte na época. A gente sabe claramente que o antipetismo não foi uma criação dos neocons, uma criação desses bolsonaristas que aí estão. Foi uma criação do PSDB. O PSDB quis, durante muito tempo, o PSDB e o DEM também, eles quiseram durante muito tempo criar essa rejeição ao PT por interesse, e aí a gente tem que deixar bem claro aqui que é tudo uma questão política, né? Por interesse em ganhar território, em ganhar eleições presidenciais e também estaduais e municipais. Então eles criaram essa rejeição ao PT porque o PT era um partido capilarizado. É um partido capilarizado, é um partido que, onde você vai, qualquer cidade que você vai do Brasil, lá tem um diretório do PT, é impressionante. Sem sombra de dúvidas, o partido mais bem organizado nessa questão. E eles estavam vendo, falaram, pô, daqui a pouco o Brasil vai ser tomado pelo PT e nunca mais esses caras vão sair do poder. E aquilo deu um pânico nos caras. Então o que eles fizeram? Em vez de trazer propostas políticas válidas, em vez de realmente fazer com que as coisas pudessem acontecer para quem ganhe com isso é o povo, não, eles fizeram algo para diminuir por completo o PT. E aí criaram toda essa história. Até hoje tem pessoas que acreditam que só o PT é o partido que mais roubou na história, que o PT só tem corrupção no PT, que nenhum outro partido do Brasil tem corrupção. As pessoas até hoje acreditam que políticos como o próprio Bolsonaro não são corruptos. Eu vejo diariamente aqui no canal pessoas dizendo que o Bolsonaro é honesto. Então as pessoas, elas simplesmente cegaram, elas ficaram praticamente sem olhos para uma realidade. Por quê? Porque nós tínhamos um bode expiatório, a gente tinha alguém para falar, olha, ali está todo o mal do planeta Terra, PT. E assim foi. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Ficou muito fácil você falar mal de um político, de um partido. As pessoas perderam aquele certo pudor. Então, quando a gente via lá no começo, lá atrás, um Olavo de Carvalho xingando com todos os piores nomes, aquela linguagem de esgoto do Olavo de Carvalho, com palavrões, com ataques pessoais, com questões imbecis a respeito das pessoas, aquilo fez com que quebrasse um certo, digamos assim, um certo comportamento de respeito ao próximo, não é ao político. Porque o político sempre foi criticado, sempre teve oposição no país e tudo mais. Mas era perdeu-se o pudor. E aí virou essa bagunça que você está vendo hoje. Em dado momento, o que aconteceu? Ficou muito fácil para você virar a chave e dizer, olha, não, se vocês acham que o PSDB é a solução, não é. Lá tem um Aécio Neves, e aí a gente viu aquelas corrupções em cima do próprio PSDB, do próprio Aécio Neves, mas ainda as pessoas ainda não conseguem entender que o PSDB é um partido corrupto, né? Ficou só em cima do Aécio Neves, que foi um candidato a presidente, e aí falou, não, temos agora aquele que é o ápice da anticorrupção no país, Bolsonaro. A gente vai trazer alguns detalhes a respeito disso, mas antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui no vídeo para você não se esquecer. Eu tenho que lembrar você, dar esse joinha e você se inscrever no canal. 2021 nós temos uma meta de atingir os 200 mil inscritos e já ultrapassamos os 170 mil. Estamos muito felizes, muito obrigado a você que se inscreve e você que acompanha o nosso trabalho. Uma coisa que a gente precisa entender com clareza, isso já foi dito aqui no canal, mas é importante a gente trazer isso com mais detalhes para você. O Bolsonaro, ele pegou uma cama que já estava feita. Então já sabia que já tinha um trabalho, vamos dizer assim, muito forte com relação ao antipetismo e ele só precisou surfar nessa onda. Só que quando ele se coloca como um anti-establishment, como um antissistema,
ele se coloca acima de qualquer outro. Então, o que aconteceu com a construção do Bolsonaro? As pessoas falaram assim, olha, esse aqui é o cara porque ele está fora de qualquer esquema. Então você vê lá, tem um esquema de corrupção, ele não está lá dentro. Ele teve 9 anos dentro do partido mais corrupto do Brasil, que aí sim, esse é o PP, né, o Partido Progressista, que é o recordista de casos de corrupção, de problemas com a justiça e tudo mais, de políticos caçados. E ele esteve 9 anos lá dentro, recebeu dinheiro da Odebrecht, lavou esse dinheiro, ou seja, devolveu esse dinheiro e falou, não vai escrever que é da Odebrecht aqui não, você pode falar que é de... mas recebeu o dinheiro da mesma forma. Então, espertamente ele soube mexer com essa opinião pública para tentar se livrar de todos os problemas que ele vem arrastando há muito tempo. A gente colocou aqui, inclusive na live de ontem, falamos a respeito disso, temos vídeos anteriores também falando a respeito disso. Era um cara que roubava até no combustível. Teve uma dada ocasião lá que ele quis colocar uma nota de mais de 2.000 litros de combustível. Foi recusada a nota. Falou, cara, você é louco? 2.000 litros de combustível. Era um sujeito que, segundo o próprio Ciro Gomes, que tinha um gabinete do lado dele, no mesmo corredor, dizendo, olha, era um cara que tinha funcionário fantasma. E aí, ainda usando as palavras do próprio Ciro Gomes, ele dizia assim, falou, cara, a questão não é você ver a quantidade que rouba, mas é a oportunidade de roubar e que ele utiliza essa oportunidade para roubar. Então, falar que o Bolsonaro é um sujeito honesto é algo chocante para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso. E paralelo a isso, nós temos então um discurso que foi montado, esse discurso do bolsonarismo. Nós temos pessoas que se agarraram ao Bolsonaro como um herói, como um messias, como realmente um salvador da pátria, um sujeito que vai trazer as mudanças no país. E a realidade que nós estamos vendo é uma realidade dura. Nós estamos com 2 anos de governo Bolsonaro e nós temos uma inflação absurda como há muito tempo a gente não via. Arroz caro, feijão caro, gás caro, tá tudo caro, gasolina lá no céu. Se você vai no supermercado, você vai fazer compras no supermercado, você sabe a situação que nós estamos vivendo. É um absurdo essa inflação. E as pessoas voltaram, muitas delas, ao mapa da pobreza, da miséria. Nós temos pessoas que antes tinham condições de comer e agora não tem mais, sem dinheiro. A gente vê a situação da pandemia e um sujeito que é completamente incompetente na pandemia, não toma nenhuma iniciativa, joga a culpa em terceiros, quando já foi deixado claro que essa decisão do STF não era para tirar dele nada da sua responsabilidade, era para dividir numa questão específica que trata-se de lockdown, de isolamento, de ações específicas para que os governos e os municípios pudessem definir essas questões, o que é óbvio, até do ponto de vista estratégico, seria muito importante que houvesse essa divisão mesmo, porque é só um município que sabe se ele precisa fechar ou não. Então é óbvio que estava correto. E aí agora a gente vê pessoas como esse Daniel Silveira no meio de uma situação terrível que o Brasil está passando, pessoas passando fome, pessoas morrendo, 250 mil mortos, e o sujeito começa a comprar uma briga com o STF para tentar indiretamente instigar uma briga entre militares e o STF, coisa que é um absurdo o cara querer entrar com uma narrativa dessas. E a gente está percebendo que as pessoas estão se cansando disso. A gente está percebendo que isso não pode mais continuar da forma como está. Se você olhar a live de ontem, eu vou deixar o card aqui para você da live. Em um dado momento eu falo sobre a revista Veja. E eu falo sobre as ameaças, né? O que realmente ocorre com relação ao STF. As pessoas que falam mal do STF por falar, por esporte, são mais ou menos como as pessoas que falam mal da Marielle também por esporte. Elas compram uma narrativa e simplesmente falam mal, porque é uma narrativa que vem do gabinete do ódio, que vem do bolsonarismo. Então os caras simplesmente repetem como papagaios sem nem saber o que estão falando. O STF salvou o Brasil das loucuras do Bolsonaro, das maluquices do Bolsonaro. Não fosse o STF, havia um número muito maior de mortes, por exemplo, na pandemia.
E por outro lado, o STF só trabalha com demanda. Não é? As pessoas pensam que um dia acorda lá um ministro do STF e fala, agora eu vou mandar no país e vou fazer loucuras. As pessoas têm um pensamento completamente imbecil a respeito do STF. Então eu vejo muitas pessoas que comentam a respeito do STF aqui, demonstrando claramente que não sabem o que é o STF. Olha, o Daniel Silveira falou aquilo que o povo quer falar. Qual povo? Quem quer falar daquele jeito? Só o ignorante, só quem não sabe o que é o STF, só um brucutu imbecil como Daniel Silveira, que vai ser chutado da política, chutado, como deve ser todo fanático, todo o antipolítica, todo o antidemocracia. Tem que ser chutado, porque esses caras não ajudam em nada. Você imagina se Daniel parar o Congresso, movimentar o que ele movimentou para nada, numa situação de desespero da população. Então, quer dizer, a luta para o povo, essa é secundária. E o que a gente está vendo agora, as pessoas estão começando a abrir os olhos, as pessoas estão começando a ver o que realmente está acontecendo com o país. Chega no final do mês, não consegue pagar uma conta de luz que está um inferno de tão alta. Chega num determinado momento, a pessoa vai ter que escolher se ela vai comprar a carne ou se vai comprar... Quer dizer, muitas pessoas já não comem carne todos os dias, sendo que tinham esse hábito, mas não podem ter mais, porque sabe que a carne está, dependendo da carne, é R$80 o quilo, coisa absurda. Então, agora as pessoas estão vendo uma coisa na prática, e é isso que interessa para que as pessoas possam acordar. Porque se você chegar lá no supermercado e começar a falar que a esquerda matou milhões, e começar a falar que o PT não sei o quê, que aí o político tal, o outro político... Isso não vai fazer diminuir o preço do arroz. Não vai fazer com que a pessoa leve o arroz para casa. Então, uma questão que eu considero muito importante aqui, mesmo a gente tendo feito todos os alertas neste canal, mesmo a gente tendo falado, olha pessoal, não vamos empoderar um Olavo de Carvalho, porque isso não vai terminar bem. Esse sujeito já tinha declarado, como eu coloquei aqui várias vezes esse vídeo, perguntaram para ele, Olavo, o que, que você quer? Eu vou até colocar esse vídeo novamente aqui para você ver. Olha esse vídeo. Professor Olavo, um homem da sua grandeza, da sua importância, as pessoas se perguntam sobre os seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, prestígio intelectual, qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso, eu vim para foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero cargo público. O que eu quero mesmo é foder com tudo. Ora, porra. Nesse jeito baixo dele de se comunicar, ele fala exatamente o que ele quer. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Agora, por outro lado, se você observar o que está acontecendo hoje com relação ao Daniel Silveira, estão todos calados. Olavo de Carvalho está quieto. Você não ouve falar do Olavo de Carvalho. Se você olhar os fanáticos como Alan dos Santos, esses fanáticos que a gente falava aqui antes, estão todos quietos. Quando surgiu o Terça Livre, eu criei aqui uma live, que ainda existe, né? A chamada Segunda Proibida, e tinha essa brincadeira, né? Se você não gostar da Segunda Proibida, tem o Terça Livre. E eu colocava as falas do Terça Livre, eu tive que apagar essas lives, infelizmente, mas enfim. Eu colocava as falas do Terça Livre e mostrava por que estava errado. A gente falava claramente como que eles enganavam as pessoas, como que eles criavam narrativas falsas, como que eles inventavam história para poder favorecer um bolsonarismo fanático. Não é errado você defender um político, você querer que um político se dê bem, tá tudo dentro da democracia. Agora, você inventar histórias, criar narrativas, prejudicar pessoas, fazer discurso de ódio só para defender um político, isso não é uma forma de usar a democracia. Como eu disse para você na live de ontem, eu coloquei um trecho sobre a revista Veja, que fala a respeito de pessoas que estão se reunindo na chamada Deep Web para combinar ataques terroristas contra o STF. O Daniel Silveira deixou claro em um dos seus vídeos que ele
que era a morte de pessoas da esquerda, de pessoas do espectro progressista. Ele inclusive falou, olha, você vai levar um tiro aí na cabeça, na testa, na hora que cair um, você vai ver o que acontece. Isso não é opinião. Ameaça de morte não é opinião. Parem de ficar falando mentiras e de acreditar em mentiras. Daniel Silveira não está dando opinião, ele está fazendo ameaças. E essas ameaças são sérias. Veja essa live de ontem, você vai ver, eu não sei nem se eu posso ficar repetindo isso aqui nos vídeos, porque o YouTube não gosta dessas coisas. Mas eu falei claramente, e vou deixar o link aqui para você na descrição, dessa reportagem da Veja, para você ver qual é o tipo de ameaça. Ameaça contra os parentes, contra filhos dos ministros do STF. Você acha que isso é opinião? Você combinar pela internet, você pedir endereços dos familiares para você combinar ataques terroristas, ataques de morte, de extermínio? Isso para você é opinião? Aonde isso é opinião? Então deixem de ser enganados. Acordem para uma realidade. Isso não tem nada de democracia, isso não ajuda as pessoas. Nossa situação é o caos. O Brasil está vivendo um caos em todos os aspectos e a cada dia piora. E as pessoas simplesmente, não defendo, não, olha, ele falou que todo mundo queria falar. Então quer dizer que todo mundo quer ter ações terroristas aqui no Brasil? Então nós somos um país de terroristas? Um país de assassinos? De pessoas que defendem a morte, que defendem o extermínio? Eu acho que não, hein? Eu acredito que não. E você, o que você pensa? Escreva aqui o seu comentário. O que você acha a respeito de tudo isso? Peço para você dar um joinha no vídeo, não se esqueça, dê o joinha, se inscreva no canal. Ajude, se você não pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes, o simples fato de você se inscrever e de você ativar o sininho, você já ajuda o nosso trabalho. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho, esteja junto com a gente nessa batalha. A gente precisa chegar em 2022 de uma forma bem diferente do que foi em 2018. Principalmente colocando questões sérias para a população. Seja membro do canal, a partir de R$ 2,99 você pode ajudar o canal, pode nos ajudar, inclusive, a melhorar as nossas imagens aqui nas lives, que é uma luta que a gente está colocando aqui. Grande abraço, até a próxima.